Batimentos cardíacos pulsando lentamente em meus ouvidos. Tento fugir, mas volto em disparada. Nenhuma música me afeta mais. Chorando em um grito silencioso. É como um oceano que tem toda a sua luz apagada. Não escuto nenhum som. Isso está me matando agora. Oi, gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Lauris e esse é mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu vou falar sobre o filme Black Swan, ou Cisne Negro, como foi traduzido aqui no Brasil. É um filme que é estrelado pela atriz Natalie Portman e dirigido por Darren Aronofsky. Lançado em 2010, mas até hoje repercute muito na mídia, tanto pelos seus visuais e estéticas muito refinadas, quanto pelas temáticas abordadas pelo longa. No mesmo ano de seu lançamento, o filme foi super bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, e a Natalie Portman acabou levando o Oscar de melhor atriz, mostrando quão intensa foi a sua preparação e a performance utilizada na personagem Nina, uma bailarina cheia de complicações e pressões internas e externas que acabam afetando sua vida para sempre. O título do filme é uma clara referência ao papel antagônico da peça O Lago dos Cisnes, o Cisne Negro, que é uma espécie de irmã gêmea do mal do cisne branco. Mas o termo cisne negro também é utilizado em outras conotações, como por exemplo, existe uma teoria chamada Teoria do Cisne Negro, que foi criada pelo ensaísta Nassim Nicholas Taleb, que usa essa nomenclatura para descrever eventos raros que têm um grande impacto e que podem mudar a história numa perspectiva tanto interna quanto externa. E eu acho que o filme também faz referência a esse termo, uma vez que existem algumas experiências de catarse nessa história, né? Coisas que, mesmo que pareçam pequenas, vão gerando outros conflitos muito maiores para a nossa protagonista. Em 2020, o grupo sul-coreano BTS lança a música Black Swan, do seu álbum Map of Soul. A música referencia o filme Cisne Negro, além do termo Teoria do Cisne Negro também, em vários de seus trechos. Como filme, a música retrata muito bem as dificuldades de ser um artista e todas as pressões que estão atribuídas a eles. Por isso eu vou usar essa música também para ajudar a nossa análise aqui, porque acredito que ela seja também uma crítica da crítica e muitas vezes ela pode deixar algumas coisas mais fáceis de entender. Em especial, tem uma personagem que eu acho que se conecta muito bem com o que essa música fala, e não é a Nina, mas ela vive alguns conflitos que estão bem presentes em Black Swan. Então vamos para o resumo do filme. A história começa quando a Nina tem um sonho de que ela é o cisne branco. E ela acorda muito entusiasmada e conta para a mãe dela que sonhou e ela está sentindo que talvez esteja chegando a hora dela de ser a grande protagonista da companhia de dança da qual ela faz parte. Quando ela chega no trabalho, ela descobre que a bailarina principal ali da companhia está para se aposentar, porque ela está velha. Então, elas falam sobre ela estar chegando perto da menopausa, fazendo umas piadinhas assim. Mas essa informação para Nina, ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, né? Vai mexer um pouco com a cabeça dela. É positiva porque a Beth vai deixar o espaço de grande protagonista vago para ela e ela sabe que ela tem potencial para conseguir. Número 2 é que ela tá vendo que o tempo chega para todos, até para a sua diva. Ela é uma grande fã da Beth, né? Ela admira muito o trabalho dela, então ela vê que se mesmo a grande e fabulosa Beth tem o seu tempo, né? O dela também vai chegar. Então já são duas informações que vão mexer com a cabeça dela ao longo do filme. E aí, sabendo disso, durante o ensaio, né, o dono da companhia convoca algumas bailarinas para fazer testes para ser o cisne branco, mas pasmem, não é apenas o cisne branco, elas vão fazer o cisne branco e o preto. Então vai ser uma coisa bem conflituosa, né? Porque até então a companhia só fazia o Lago do Cisne comum e a bailarina ela só fazia o cisne branco, ela não precisava fazer os dois, né? Eu não sei se era dividido ou se o personagem não tinha tanto destaque, mas ele quer revolucionar, né? Para atrair mais público e mais patrocínio. Então, isso já é uma coisa diferente. A Nina, ela estava naquela expectativa de ser a Beth, né? Entre aspas. Para ser a Beth, ela só precisava fazer o que ela já faz, né? Que é ser perfeita. Mas para ser o cisne negro, ela precisa de um pouco mais que isso. Uma coisa que ela não tem. Então, essa vai ser também
uma dificuldade para ela na história. Mas ela foi selecionada para ser uma das tentantes, né, do papel. E ela fica feliz com isso e vai se dedicar muito. A gente vê que a Nina ela é obcecada por perfeição. Ela não aceita nada mais que o perfeito para ela mesma. Ela se cobra muito e tudo mais. Isso pode estar muito associado à forma como a mãe dela cria ela, né? Elas parecem, nesse momento, ter uma relação muito boa. Mas tem uma coisa ou outra que você vê e fica meio assim. Mas, ok, né? Com a relação de mãe e filha não tem problema. Nesse meio tempo, né, em tantos conflitos que estão acontecendo na cabeça da Nina, uma nova bailarina chega à companhia. E ela é nova em vários sentidos. Ela é novata e ela também parece ser mais nova que ela. Então, além disso tudo, ela também tem uma personalidade que vai muito de conflito com a personalidade da Nina, né? Ela é muito mais pra frente, assim, muito mais expansiva, sabe se impor. Ela tem uma personalidade muito forte, enquanto a Nina parece não ter personalidade. E isso vai gerar um conflito também para ela. Então a gente vê que são várias pequenas coisas que vão crescendo na cabeça dela e que vão gerar alguns problemas no futuro. E aí, até esse ponto, tudo ok. A Nina vai para a audição, faz o teste, ela vai muito bem como cisne branco, né, que é uma coisa que já era esperado dela. Mas para fazer o cisne negro, ela tem uma certa dificuldade porque ela não consegue ser imperfeita. E é uma coisa que falam o tempo todo sobre esse papel, que é necessário quebrar alguns paradigmas de si. E para ela, isso é muito difícil. E aí, justamente no momento em que ela tá fazendo a parte do cisne negro, né, que é uma coisa tão difícil para ela, ela acaba errando, porque essa novata, a Lily, chega e interrompe ela, e ela fica muito chateada. E ela chega em casa e já sente que ela não vai ser escolhida e lamenta para a mãe dela. E a mãe dela consola ela, só que ela consola de um jeito assim, sabe? Meio estranho. Não parece que ela tá consolando ela para ela se sentir melhor, mas parece que ela tá colocando ela para baixo, né? Ela fala de um jeito assim que coloca a Beth num patamar muito acima dela que ela jamais seria capaz de alcançar. Isso deixa a Nina muito insatisfeita. Acontece uma coisa boa a partir disso, mas sei lá, meio estranho a mãe dela fazer isso, né? Mas faz com que ela queira reclamar com o chefe dela e tentar o papel mesmo assim. Ela sente que ela quer muito. Então ela se arruma, fica bem bonita e vai até ele pedir o papel. E aí eles conversam, ele fala que ela é muito boa, muito perfeita, mas que ela não tem o que é necessário para ser o cisne negro. E ela vai embora, só que antes disso ele beija ela à força. É uma cena bem clara de abuso sexual. E ela morde ele. E ele fica um pouco assustado por causa dessa mordida, né? Não é uma coisa que ele esperaria dela. E eu digo isso porque a Nina, ela é uma pessoa muito infantil. Eu li um artigo, né? Cisne Negro, Quando o Eu é um Outro, em que a autora fala que até mesmo o nome dela, Nina, remete à menina. Então, talvez seja uma forma de mostrar o quanto que ela é infantilizada, mas não só o nome dela, né? Mas o quarto dela com vários tons de rosa, com vários brinquedos ainda, as cores de roupa que ela não usa muita maquiagem. No começo a gente não sabe ao certo quantos anos ela tem, mas eu acredito que sejam 27 anos. E ela ainda mora com a mãe meio que manda nela ainda, então é uma coisa bem esquisita, mas que a gente vê bem refletida nela quando ela não sabe se impor. E o Thomas faz isso com ela, mas a gente não vê ela se perguntando sobre o que fazer, ela não pensa em denunciar ele, ela não pensa em sair da companhia e tentar a vida em outro lugar. Em nenhum momento a gente vê isso. Não dá pra saber exatamente o que se passa na cabeça dela, mas o que parece é que ela tá sempre aceitando tudo que oferecem pra ela. Então, quem é a Nina, né? Não dá pra perceber quem é ela ali por trás de todas essas coisas que são submetidas a ela. Com isso, a Nina ouviu do próprio Thomas, né, que ele já tinha escolhido outra bailarina, e ela aceita, ela fica muito triste, mas ela aceita isso, vai continuar fazendo os papéis que ela fazia antes, só que no momento em que o nome da protagonista é revelado, está lá o nome dela. E ela fica muito surpresa, né? Mas pra gente que viu a cena, a gente entende que o Thomas provavelmente fez isso por causa da mordida que ela deu nele, né? Ela mostrou algo que ele não conhecia, por meio de uma coisa muito ruim, mas essa é a lógica dele. Então, ela foi selecionada e ela vai ser apresentada, né, para a sociedade, para os possíveis patrocinadores. E para isso é feito um grande evento. Antes da seletiva, a Nina encontrou a Beth sendo demitida, né, do papel dela. E ela foi até o camarim da Beth e roubou
o batom e outros pertences dela. Então a gente vê que essa admiração dela, ela é um pouco além do saudável, eu diria, né? Porque ela acaba sendo uma inveja pra chegar ao ponto dela roubar a mulher, porque ela não é muito saudável da cabeça. Não é, né? Mas até esse momento não é uma coisa que tá tão clara. Outra coisa sobre a saúde mental da Nina é que ela se coça muito, ela se coça tanto que ela meio que tá se mutilando. E isso acontece em momentos que a gente não percebe durante o filme. Eu achei isso muito legal como um recurso narrativo, porque muitas pessoas que fazem essas coisas consigo mesmas, elas não percebem, né? Elas só veem quando a coisa já tá bem feia. Então, eu acho que foi uma forma interessante de passar isso pra gente. É como se ela dissociasse, né? Como se fosse uma coisa que ela não sente, mas que tá ali no subconsciente dela. E aí, nesse dia da apresentação, ela vai toda bonita, né? Mais uma vez, ela tá usando branco, né? Super pura, super mocinha, assim. Ela é apresentada para o pessoal que costuma consumir essas coisas, né? Geralmente pessoas da alta sociedade, né? Que patrocinam esses artistas. E aí o Thomas anuncia que ela vai ser a nova grande protagonista da companhia. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele fala da aposentadoria forçada da Beth. E aí, por que eu falei de Black Swan? Porque tem uma frase muito interessante que eles citam a primeira morte, que é uma referência muito clara a uma frase dita pela dançarina Martha Graham. Ela falou que um dançarino morre 2 vezes. Ele morre quando ele para de dançar e morre quando morre de fato. E é algo que está muito presente nessa música do BTS, que é falar sobre o amor à arte, que é tão forte, tão grande, que mesmo quando você precisa parar de fazer aquilo, por qualquer motivo que seja porque você não sente mais aquele amor, ou seja porque você precisa parar porque seu corpo não é mais o mesmo de antes, é uma morte dolorosa, né? Você perde algo muito grande de você. E arte é muito sobre isso, né? É sobre sentir. Os artistas, eles muitas vezes não escolhem ser artistas, né? Eles são artistas porque nasceram assim. Essa inquietação, essa necessidade constante de fazer arte é uma coisa que as pessoas nascem com ela, né? E é muito difícil sair disso. Até uma frase que a Fernanda Montenegro disse, né? Que ela não recomendaria que uma pessoa seja atriz ou ator. E ela fala isso porque não é uma profissão fácil, né? Não é uma profissão fácil. E que se você quer dinheiro, se você quer fama, luxo, você pode ser várias outras coisas, mas não um ator. Porque para ela, para você ser ator, você precisa ser doente por aquilo. Você precisa morrer se não fizer. E é basicamente isso. Então a Beth, ela tá nesse processo de morte. Ela meio que já morreu por dentro porque ela não pode mais dançar. E eu não falo muito sobre a Nina nesse sentido, porque a Nina ainda está numa fase muito boa, né? Ainda está no auge da sua carreira, então ela não vive isso. Mas a gente consegue ver muito transparecido pela Beth. E aí a Beth, ela tá totalmente transtornada. E outra coisa sobre ela que fica bem clara é que possivelmente ela e o Thomas têm uma relação afetiva, né? Sexual, enfim, além de uma relação de funcionária e chefe. Porque ele chama ela de minha princesinha e ela fica perguntando o que é que a Nina fez pra conseguir o papel que ela tá. E aí ela tá bem fora de si, né? Ela tá bem louca mesmo. E a Nina, ela sai com o Thomas, né? Eles vão pra casa dele. E ele provoca muito ela, no sentido de tentar colocar o cisne negro pra fora. Mas isso não envolve só uma questão de habilidade, de atuação, de interpretação ou de dança. Mas dele tentar mexer com o lado sexual dela. E isso também é outra coisa super problemática sobre esse cara. Tanto que ele brinca com ela, é uma coisa muito, sabe, não dá pra você entender exatamente o que ele tá querendo, se ele gosta dela, se ele tá fazendo isso só pra ela conseguir interpretar um papel. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o interesse dele vai ser sempre pela próxima nova dançarina, nova, mais bonita, enfim, do mesmo jeito que ele fez com a Beth. Então é como se fosse novamente aquele ciclo de indo e voltando. E ele faz provocações pra Nina sobre a sexualidade dela, como se isso fosse de alguma forma ajudar ela na interpretação do Cisne Negro. Pra ele sim, né? E ela, como eu falei, ela não se impõe muito, ela não coloca as vontades dela em primeiro plano, ela se apaga muito da própria vida, então ela não reclama dos métodos dele, ela simplesmente aceita. E ela vai passando por essas dificuldades, né? Ele humilha ela publicamente, na frente de outras pessoas. E isso também vai mexendo muito com a cabeça dela. E ao mesmo tempo, ela vendo a Lily naquele modelo em que ela vê, então ela fica o tempo todo se sentindo ameaçada pela Lily.
e o tempo todo vendo quem ela poderia ser com a figura da Beth, onde ela poderia estar. A Nina descobre que a Beth sofreu um acidente, ela foi atropelada. E eles acreditam que foi intencional. Então, como eu falei, essa morte dela faz com que ela não ligue mais para a própria vida, né? É uma coisa que faz com que ela se desligue de quem ela é. Para Beth, dá para ver claramente que é uma mistura do amor dela pela profissão quanto um desespero por não estar mais no auge. Mas para Nina, é como se houvesse o tempo todo uma pergunta sobre quem é ela mesma para ela. E nesse tempo em que ela começa a despertar o cisne negro dentro dela, né, seja com as provocações do Thomas ou com os pensamentos que ela mesma tem, ela começa a questionar muitas coisas dentro dela. E uma delas é a forma como a mãe dela trata ela. Ela começa a responder à mãe dela de uma forma mais grossa, porque talvez ela esteja percebendo, né, o tamanho da passividade que ela tem, enquanto isso está afetando ela. Mas afinal de contas, de quem é a culpa? Será que existe um culpado para isso? Em um desses dias que a Nina tá ensaiando com o Thomas e sendo humilhada, ela fica muito triste e chorando sozinha, né? Ele abusou dela sexualmente, né? Ele tocou em partes íntimas dela e ela tá ficando muito confusa com tudo isso. E a Lily conversa com ela, né? Dá uma de amiga, oferece um cigarro, elas conversam, ela fala quanto que tá sendo difícil para ela. E a Lily critica um pouco o Thomas, né? Fala que ele é muito rígido e que ele deveria pegar mais leve com ela. E a Nina defende ele. Então, é meio confuso também. Ela não se sente molestada, ela não se sente prejudicada por ele, mas ao mesmo tempo, dá pra perceber que ela não tá bem também com tudo isso. Ela só não consegue se impor em nada. E no dia seguinte, a própria Lily conta pro Thomas isso. Isso gera uma nova briga entre ela e ele, né? Como se ela fosse mais uma vez incapaz. E ela começa a sentir que a Lily, ela tá querendo roubar o lugar dela. Então isso para de ser só um pensamento dela, uma alucinação de que a Lily vai roubar o lugar dela em algum momento, mas aparecer que é verdade, né? Parece uma coisa real mesmo. E até esse ponto eu não sei também se isso foi verdade ou se é a coisa da cabeça dela. Mas é algo que acontece no filme. A gente começa a perceber da mãe da Nina que existe, além da superproteção, uma espécie de inveja dela. Nas cenas seguintes, a gente descobre que a mãe da Nina era uma bailarina também. E ela é frustrada porque ela não conseguiu chegar ao auge da sua performance, porque ela ficou grávida. Então ela nunca chegou nem a ser uma solista, ela sempre foi do corpo de balé. E isso faz com que ela sempre menospreze a Nina, né? Faz com que ela sempre coloque ela nesse lugar de inferioridade perante ela e perante outras pessoas. Então a gente descobre qual é a razão disso. E a Nina começa a perceber e começa a debater a mãe dela. Então isso vem junto com essa descoberta dela da sexualidade, entre aspas, né? Com essa revelação do cisne negro dela, que são coisas que estão vindo juntas. E por causa disso, a Lily acaba aparecendo na casa dela para pedir desculpa pelo que aconteceu. E elas saem juntas, ficam com caras e ela acaba consumindo êxtase. A Nina acaba consumindo uma droga. E ela fica loucona, fica com os caras lá ao mesmo tempo, assim, é um negócio bem doido. E quando ela chega em casa, a mãe dela briga com ela, né? Porque tá muito tarde e ela, como tem uma vida regrada, não tá acostumada com isso. E fora o fato dela ser super protetora e tem uma relação bizarra com ela, né? Ao ponto de trocar a roupa da filha como se fosse uma criada. É sinistro, assim. No começo parece normal, mas ao passar do filme você vê que é bem zoada essa relação delas duas. E aí, a Nina e a Lily se pegam, elas têm uma cena de sexo mesmo no filme. Bom, então, a Nina chega na companhia no dia seguinte e ela descobre que a substituta dela é justamente a Lily. Então, assim, bem conveniente ser ela depois de tudo que aconteceu. Para ela chegar tarde e parecer irresponsável para perder o lugar. Então, meio que ela tem uma comprovação de que tudo aquilo que estava na cabeça dela é real. Isso faz com que ela surte. E além disso, a Lily fala pra ela que aquela relação que elas tiveram, né, na noite anterior foi coisa da cabeça dela. Mas a gente também não pode ter certeza se foi mesmo ou não, porque ela também pode estar querendo manipular. A Nina começa a ficar bem maluca e ela vai até o hospital devolver as coisas da Beth. Ela devolve e a Beth
briga com ela, né? Pergunta por que ela fez isso e ela fala que é porque ela sempre quis ser ela. E aí a Beth pega a faca, que era um dos pertences que a Nina tinha roubado, e começa a se machucar, a se cortar. E a Nina sai corrida, maluca, começa a viver um surto em sequência. Então ela chega em casa, fica louca também com qualquer coisa, briga com a mãe dela. E aí a mãe dela liga pra companhia de balé, fala que ela não tá bem, que ela não vai poder ir. E aí no dia seguinte a Nina surta de novo, porque não vai poder ir. E é o grande dia dela, né, que ela tanto esperou, que ela tanto ensaiou e lutou pra chegar até ali. E ela briga mais uma vez com a mãe dela e ela consegue ir até lá. Ela chega lá, todo mundo acha super estranho, porque eles sabem que ela não tá bem. Foram avisados, né? Mas ela consegue agir como se estivesse tudo bem, sabe? Ela dissimula muito bem. Ela chega lá, tipo, vocês estão assim porque eu estou super bem e vou dançar sim. E aí ela se veste, coloca a roupa de cisne branco, né? E vai fazer o primeiro ato. E ela faz muito bem, só que ela acaba caindo. E eu vi que uma possível interpretação para isso é que ela já rompeu a conexão que ela tinha de cisne branco, né? Que era quem ela era logo no início do filme. Ao tempo em que ela vai se tornando cisne negro, ela deixa de ser essa pessoa perfeccionista, perfeita. Então é por isso que ela erra justamente quando ela tá fazendo o cisne branco. E aí quando ela vai pro camarim dela, a Lily tá lá fazendo a maquiagem. Ela provoca a Nina, o que faz com que elas tenham uma briga física. E a Nina acaba apunhalando a Lily com um pedaço do espelho, que elas quebram na briga, e meio que ela matou a Lily, né? Parece que ela realmente tá indo de arrasto, porque ela não tá se mexendo, ela só, tipo, desmaiou e o sangue tá saindo dela. E a Nina não liga muito, só pega o corpo dela e coloca atrás de outra porta lá no camarim e vai terminar a peça, né? Vai fazer o segundo ato, que é como cisne negro. E aí, durante o filme todo, né, desde que acontece essa fusão dela, a gente vê que ela se corta e ela tem a alucinação de que estão saindo penas dela, que ela tá realmente virando o cisne. E aqui nessa performance, ela de fato vira o cisne. Mas na cabeça dela, é como se ela se entregasse a essa persona criada. Ela se torna realmente o cisne, ela tem asas, né? Tanto que no final da performance, ela é um cisne por completo. No final, ela volta pro camarim, né, pra trocar o figurino, porque vai ser o último ato. No último ato, ela é o cisne branco. Não, aí ela vai lá, tudo bem, chega lá, ela vê uma poça de sangue, né, que é o sangue que tá se acumulando no corpo da Lily. E ela pega um lençol e coloca lá pra tentar tampar, pra ninguém ver aquilo. E alguém bate na porta, e quando ela vai ver quem é justamente a Lily. Então ela fica tipo, tá, se a Lily tá aqui, quem foi a pessoa que eu apunhalei? E aí, depois de algum tempo, ela olha pro próprio corpo e ela vê que ela tá com um machucado que tá ficando cada vez maior, né, da quantidade de sangue. E ela percebe que ela fez aquilo com ela mesma. Então, todas aquelas alucinações de ver uma pessoa de preto, de ver uma pessoa que é ela e ao mesmo tempo não é, era com ela mesma, né? Então, essa briga dela era interna. Então, a gente não sabe exatamente o que a Lily fez, o que ela não fez. A gente só sabe que a Nina não tá bem. E há muito tempo. E aí ela vai e resolve continuar, mesmo sabendo que ela tá sangrando, morrendo, ela vai fazer o último ato da peça e se apresenta, e ela vai muito bem mais uma vez. E tem uma cena muito linda, né, que o body dela tá todo sujo de sangue, e mesmo assim ela tá lá dando tudo de si. E aí chega a cena final, que o cisne branco se atira do penhasco, e é quando a Nina realmente começa a morrer. E aí todo mundo chega lá pra aplaudir, né? Tá todo mundo, o pessoal da companhia, as bailarinas e o Thomas vão lá falar com ela. Ele chama ela de princesinha, que era uma coisa que ela achava que ele nunca ia fazer, mas mostra como ela é apenas uma substituta da Beth. Ela fala que foi perfeita, que foi perfeito, que foi tudo do jeito que ela sonhou. E aí ela morre, justamente quando tá todo mundo aplaudindo. Então o filme acaba justamente nesse ponto. E isso é uma cena muito forte, né? Isso mostra o quanto que ela ficou impregnada naquilo, o quanto que aquilo mexeu com ela, né? Mostra muito o ofício não só do balé, mas da atuação também, como que você fazer um personagem muito forte também influencia na maneira como você vai viver em sociedade, né? Isso gera muitas consequências. A gente vê vários casos de atores que não conseguem separar-se dos personagens que representam, e aqui com ela foi um caso bem claro disso. Mas também isso acontece porque a Nina não tem personalidade própria. A gente vê o tempo todo várias reafirmações de que ela tá vivendo por outras pessoas. A gente não sabe se ela ama o balé,
Porque quando eu cito a música do BTS, quando eu falo sobre Black Swan, que é uma música que fala sobre o amor e a dor de estar no balé, eu não sei se eu consigo associar ela, porque eu não sei se ela ama isso. Ela faz muito bem, ela se dedica muito, mas parece ser uma coisa que ela faz para agradar a mãe dela. E ela faz muitas coisas para agradar a mãe dela. Pouco você percebe sobre quem ela é. Ela se anula muito. Então, quando ela encontra algo que parece ser maior que tudo isso, ela se joga de cabeça e acaba se perdendo no meio disso. Então, outra coisa importante de se falar sobre esse ponto do filme, do final, né, é que o fato dela não ter nada que a conecte com ela mesma faz com que esses sintomas fiquem muito mais fortes, com que ela não consiga superar as barreiras que ela passa na vida dela, né, como essas questões de psicose que ela vem sofrendo. Então, pelo fato dela não ter nada que a ancore na própria vida, na própria essência de quem ela é, faz com que todos esses eventos sejam muito mais fortes do que eles poderiam ser. Então, ela é como se fosse um boneco, né? Esperando uma personalidade nova para ser inserida. Tanto que ela consegue mudar de quem ela era, aquela menina pura e doce, e virar essa outra pessoa tão rápido, porque foi necessário ser assim, né? Então, às vezes é mais fácil ser desse jeito, deixar que os outros escolham umas coisas por você. Mas até que ponto isso é bom, né? Lá no futuro isso gera consequências terríveis. E ela foi se esvaziando tanto de quem ela era que ela acabou se tornando realmente o cisne. Então, esse filme é muito profundo. Eu gosto muito das cenas de psicose dela, em que as cenas ficam mais rápidas e que a gente não sabe se está acontecendo de verdade ou não, se tudo aquilo é real ou é imaginado. A gente não tem certeza de nada. A gente só sabe que é o filme, mas se aquilo é real, se aquilo faz parte da Nina, se aquilo faz parte da vida real, não sabemos. Isso é muito legal, ele deixa muitas dúvidas, né, do que realmente aconteceu ou não. E isso é uma das coisas que está bem presentes nessas obras que tem narradores não confiáveis, que é justamente isso de você não saber se aquilo que ela está contando pra gente é verdade ou não. Então, abre espaço para muitas interpretações possíveis. Eu gosto de pensar que nem tudo que tá nele é para ser interpretado, né? Nem tudo que tá nele é pra gente saber o que é. É só pra gente sentir. E é bem essa sensação que ele passa no final. Mas tem muitas outras críticas, né? Como também a crítica ao meio de produção que se tornou a classe artística, né? Do tanto que é exigido que eles sejam os melhores no que eles fazem. Viver de arte é muito difícil, é muito árduo. Eu acho que comparado às outras profissões, é muito mais competitivo. Então, além de ser algo difícil de se fazer, você tem que lidar com outras pessoas querendo estar no lugar que você está, ou com o fato de talvez não ser tão bom para aquilo que você quer. Então, assim, eu acho que o filme passa essa essência muito bem, apesar de ser um filme relativamente curto, né, para o tamanho da complexidade dele. Acho que ele é uma obra-prima e é um filme muito bom. Super indico, espero que vocês assistam, se não tiverem assistido ele. E é isso, gente, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse filme, gostei muito de fazer o figurino. Até que não foi tão difícil, tá? Eu gostei, foi um processo bem legal. E é isso, comentem, falem o que vocês acharam do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não forem inscritos. Indiquem temas para os próximos vídeos e fiquem ligados para os próximos que sairão em breve. Um beijo e tchau!